Esse é o primeiro episódio, é o primeiro programa da série Personalidades do Ministério Público. E eu gostaria, em primeiro lugar, de chamar o presidente da ANPERJ, Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutor Luciano Matos, para se dirigir ao nosso convidado, nosso entrevistado de hoje, doutor Everardo Moreira Lima, que foi o primeiro presidente dessa casa. Por favor. Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui, em nome da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dizer que é uma honra receber um projeto dessa magnitude e honra ainda maior em receber aqui o doutor Everardo Moreira Lima, que para nós é uma referência, não só dentro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério Público brasileiro e mais ainda aqui dentro da nossa casa, nossa entidade de classe, como o primeiro presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público, como todos sabem, viveu o processo pós-fusão. Aliás, a nossa história começa com a Associação do Ministério Público do Distrito Federal, em 1946. No ano passado, completamos 70 anos e registramos isso através de um livro, na qual a entrevista do Dr. Everardo foi extremamente lúcida e interessante para a nossa história. E, posteriormente, se subdividiu em Associação do Ministério Público da Guanabara e Associação do Ministério Público Fluminense. Com a fusão, o Ministério Público também passou por esse processo e o Dr. Everardo foi eleito, naquele período conturbado, me corrija se eu estiver errado, doutor Everardo. Verdade, né? Foi eleito por aclamação numa assembleia, muitos aqui devem ter testemunhado. Isso mostra que a sua figura, a sua presença naquele momento era extremamente importante para a pacificação do Ministério Público e, a partir dali, a ANPERJ, denominada a partir daquele momento, continuou alcançando o seu espaço político, institucional, em defesa dos direitos, das prerrogativas do Ministério Público. Mas não tenha dúvida, doutor Everardo, que tudo que a ANPERJ construiu ao longo desses anos deve muito à sua presença, à sua figura, ao cumprimento do seu mandato naquele momento importante da nossa história. Então, aqui, a registrar, em nome da nossa associação, o orgulho, o júbilo de tê-lo como primeiro presidente da ANPERJ e agora, com esse projeto que deve ser aplaudido, realizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, através da Procuradoria-Geral de Justiça. Está aqui o coordenador, doutor Márcio Klang, e o nosso procurador-geral, Eduardo Gussin. Um projeto maravilhoso em resgatar a história de personalidades do nosso Ministério Público. E, para nós, a sua escolha é emblemática por representar não só o Ministério Público do Rio de Janeiro, mas também toda a nossa luta de classe, toda a nossa luta institucional. Muito obrigado, doutor Everardo, por estar aqui e a casa é sua. Muito obrigado. Eu não sei. Quero aproveitar a oportunidade, não sei se isso estava na ordem do escrito, fique à vontade, mas para agradecer as palavras que muito me sensibilizaram do nosso presidente e me dirigir a todos aqui, primeiramente ao nosso procurador-geral, querido amigo, desde o seu pai, a quem eu queria muito bem, e também a todos os amigos, colegas que estão realmente me honrando aqui com a sua presença. Eu devo dizer que não estou aqui por ter sido, ou porque tenha sido o melhor no passado, mas eu estou aqui porque realmente sobrevivi em condições de lucidez para poder prestar meu depoimento sobre coisas que aconteceram naquele tempo. É só por isso. E isso me dá um prazer muito grande, porque, no fundo, eu não passo de um contador de histórias.
O que eu vou fazer aqui é talvez isso, é contar a vocês algumas histórias. Tá? E espero que todos apreciem aquilo que eu possa contar e de que eu posso ainda me recordar. É evidente que a pessoa que está aqui, porque às vezes a referência ao Tribunal do Júri, eu não vou, esta pessoa que vocês estão vendo aqui de bengala não é a mesma que há 70 anos atrás estava numa tribuna do Tribunal do Júri. O tempo passou, lá, tudo mudou, a voz não é a mesma, o porte não é o mesmo, mas a figura apenas é uma forma que muda. Mas o interior é o mesmo, eu estou aqui com vocês para isso. Que é o que importa. Para que foi... Exatamente. Então, agradeço muito a presença de todos. É isso que eu queria dizer. Bom, agora eu gostaria que o doutor Gussen, Eduardo Gussen, nosso procurador-geral, recebesse o nosso convidado, doutor Everardo. Gentileza. Bom. Não, à toa, assim, não, senhor. De jeito nenhum. Bom dia a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar o nosso coordenador, Márcio Klang, pela iniciativa de um projeto dessa magnitude. Cumprimentar também o doutor Everardo Moreira Lima, a quem eu tive a oportunidade de presidente da Associação do Ministério Público no biênio 2007-2008, condecorar com a medalha da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Everardo, que dispensa maiores apresentações, no exercício de suas funções como promotor de justiça, não precisamos dizer mais nada, mas foi conhecido como o príncipe do júri. E sua memória é uma memória viva que resgata um passado da instituição que certamente contribuirá para ver nossos erros, nossos acertos e para aperfeiçoar o futuro da instituição. Então, acho que um projeto como esse, ele serve para manter vivo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Uma instituição que não tem memória, é uma instituição que não vive, que não tem sentimentos. Nós precisamos, sim, resgatar as nossas fotos, as nossas histórias, histórias de membros, histórias de servidores. E é por isso que entendemos que o trabalho feito através do projeto Personalidades vai contribuir muito para o crescimento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu não vou me alongar porque em determinado momento, conversando com o doutor Demoro, doutor Sérgio Demoro, um dia ele me disse o seguinte: o examinador Gussen tem que entender que a vedete é o candidato, e a vedete aqui hoje é o doutor Everardo. Então, eu sou apenas um mero coadjuvante. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Bem, gente, então, agora a gente vai... Eu quero dar um esclarecimento. Esse programa vai ter 4 segmentos, né? Os 3 primeiros segmentos vão ser um bate-papo meu com o entrevistado. E o 4º segmento, então, a gente vai abrir a perguntas dos participantes aqui da plateia, tá? Bom, então, o primeiro segmento, doutor Everardo, é uma pergunta genérica e que o senhor pode responder da maneira que o senhor achar melhor. Quem é doutor Everardo Moreira Lima? Bem, não é uma figura enigmática. Mas este cidadão que aqui está, a presença de vocês hoje, nasceu no estado da Bahia. E porque minha mãe casou-se com meu pai. Isso é óbvio. E sendo ela carioca e ele alagoano, ele era engenheiro e ela era médica. Mas muitos jovens se casaram e ele, no seu primeiro emprego como engenheiro da União Federal, foi para aquela região inóspita para cuidar das obras contra as secas, que desde aquela época já mobilizava
a opinião pública e levava a que muitos dos baianos viessem para o sul a fim de evitar os rigores da seca do Nordeste. Doutor Everardo, disse que nós estávamos na década de 20. 20. Então, já naquela época havia essas obras. Então, foi então aí, no dia 2 de março de 1924, que eu nasci, então, lá no estado da Bahia. Mas quem era o meu pai? Meu pai é o Moreira Lima. O Moreira Lima, lagoano, como a família era lagoana, e isso vem do fato de que eles, ainda na época do Império, eles saíram de Portugal, 3 irmãos, um de cada vez. Um foi para o Maranhão, outro foi para o Pernambuco e outro veio para o Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo. Então, essa é a família do qual eu me origino, numa família que era inicialmente de Pernambuco, mas em razão das sedições, das revoluções que ali ocorriam, o nosso imperador resolveu dividir a província e criar, então, as Alagoas. E aí, nessas Alagoas, é que eu, então, pertenço à família das Alagoas, e não de Pernambuco. Mas a minha avó, Maria Guerra Jucá Moreira Lima, ela era de 2 famílias muito conhecidas aqui, às vezes nem tão bem conhecidas, né? Mas ela era da Guerra, família Guerra, que é uma família conhecida, né? E por diversas vezes os membros dessa família foram governadores do estado e antes da província, e a família Jucá, que tem ainda muitos políticos por aí com esse nome. Então, minha avó era jovem, poeta, como se diz hoje, não mais poetisa, mas poeta, e escrevia para os jornais aqui da corte, né? E há várias biografias da minha avó, não só em Minas, como também aqui. Aqui o Osório Borba, que era jornalista do Diário de Notícias, escreveu uma biografia da Maria Guerra Jucá Moreira Lima. Mas isso não importa. O que importa é que o meu pai, engenheiro, estava a braços com aquela situação. E ali a minha mãe, encontrando condições adversas, veio a falecer 2 anos depois, e eu fiquei, então, entregue a uma jovem negra, que era filha da nossa empregada, que antes havia sido escrava, e que, então, por ter perdido o seu filho, e ela então, me amamentou, e depois, quando morreu a minha mãe, ela ficou comigo mais 3 anos, até que o meu avô aqui e minha avó aqui que não admitiam que eu continuasse lá no meio daquele sertão, não é? E entregue a pessoas desconhecidas. E foi lá, então, me trouxe para o Rio de Janeiro. O meu avô era filho, era médico, e ele era filho de imigrantes portugueses. Ele era alfacinha de família sefardi, e ela era também lisboeta, a mulher dele, Maria Luísa de Lemos. E eles 2, então, vêm para aqui, para o Brasil, e aqui no Brasil trabalham, tem uma quitanda, e da quitanda tiveram um armazém, e com subconsumo, com muita luta, construiu uma fortuna. Ele é que pôde, homem já rico depois, custear os estudos do filho, o meu avô, que me criou, em Coimbra, onde ele se formou em medicina. Então, eu sou criado por esse homem que descende desse par. A minha avó me disse que sua mãe era uma mulata que se casara com o alemão, não, o suíço alemão, de nome Peter Emmerich, que é o meu bisavô, e esse suíço casou-se com ela direitinho, o papel passado que eu tive a ocasião de ver. Então, esses são os pais da minha avó, a minha avó que me criou. E quando diziam
maldosamente as crianças quando eu estava aqui, quando cheguei da Bahia, que eu era baiano e não tinha mãe, eu sentia que havia uma malícia qualquer nesta coisa, porque um certo preconceito das crianças, que às vezes na cidade são um pouco cruéis, mas diziam isso e depois, com o tempo, eu vi a necessidade de um dia dizer que eu, ao contrário, não tivera apenas uma mãe como eles, eu tivera 3. Eu tivera, então, a mãe que me amou, que me quis, muito querida, aquela que me trouxe a luz. Tem que respirar. E também tive a mãe negra, de cujo seio negro eu tirei a seiva branca que me fez forte e me trouxe até aqui. E tive também a minha avó, que era a minha segunda mãe, que é a segunda mãe de todos e que foi também uma das minhas mães. Doutor Everardo, deixa eu só interromper, desculpe, mas é que nós temos um problema de tempo, eles estão me avisando que tem 1 minuto. Então, se eu puder terminar a resposta. Encerro assim a maternidade, para dizer que eu sou assim um homem de 93 para 94 anos, estou vivendo quase um século e uma grande experiência e espero poder, então, apresentado como fui e dizer a vocês que realmente tenho muito para contar. Se não contar hoje, conto em outras ocasiões. Ainda dentro desse primeiro segmento, eu tenho uma segunda pergunta, que é o seguinte. Em abril de 1960, o senhor já era do Ministério Público, que o senhor, pelo que eu me lembro, foi do primeiro concurso do antigo Distrito Federal, em 1950. E em 1960, a capital federal saiu aqui do Rio e foi para Brasília. O senhor era já integrante há cerca de 9 anos, que o senhor tomou posse em 51, me corrija se eu estiver errado. E quem lhe nomeou foi o presidente Getúlio Vargas, não é isso? E o senhor já tinha cerca de 9 para 10 anos de concurso, do primeiro concurso realizado. Bom, a pergunta é a seguinte: como é que a mudança da capital daqui para Brasília repercutiu aqui no nosso Ministério Público? Como é que isso impactou? Qual foi a maneira que os promotores se defrontaram com essa nova realidade? Bom, a todos os membros do Ministério Público de então, todos eles defrontaram essa nova opção. Podia-se ficar no Rio de Janeiro, como todos nós gostávamos naquela época, era uma época romântica, ou então irmos para Brasília, que era também aí uma dúvida, como seria Brasília. Mas, por outro lado, ficaríamos com a União Federal, continuaríamos com a União Federal. Muitos dos nossos colegas foram para lá, foram para o Ministério Público do Distrito Federal em Brasília. E outros ficaram aqui. E eu fiquei com eles aqui porque tinha aqui a minha família e inclusive a minha avózinha muito já doente, que eu não podia levá-la para lá, não é? Mas de modo que essa era a opção. Esse era era o que realmente mobilizava os sentimentos dos membros do Ministério Público na hora. Vou ou não vou? Por que vou? E o que se dispunha a ir queria convencer os demais que deviam ir também, porque era vantajoso estar com a União Federal em Brasília. E outros, ao contrário, aqui permaneceram, eu dentre eles. Mas essa é a pergunta? É a pergunta. Agora, dentro dessa pergunta, porque sim, eu nessa ocasião, eu me lembro, eu era pequeno, mas eu me lembro. A ideia que eu tinha de Brasília era um lugar distante e empoeirado. E o Rio de Janeiro era o Rio de Janeiro. Sim. O que levou uma parcela de colegas seus na época sair da capital
que era o Rio de Janeiro, uma cidade mundial, para ir para Brasília? Por que eles tinham esse interesse de ir para lá? Porque era novo? Sim. Olha, quando se fala no Brasil, tem de se levar em conta sempre a sua extensão territorial. Sim. O Brasil é uma coisa diferente. É um país que tem dimensões continentais, que é como a nossa é um lugar comum. Né? E realmente é isso. O Brasil é assim porque homens como Pedro Teixeira e muitos navegantes enveredaram pelo Amazonas adentro e lá no fundo eles chantaram, esse é o verbo certo, chantar. Eles fixaram na terra fortes habitações que mais tarde iriam ensejar ao Alexandre de Gusmão, que era o nosso homem, o brasileiro, que prestava o seu talento advocatício ao imperador português, ao rei de Portugal. E então esse Alexandre de Gusmão defendeu mais tarde perante o Papa e todos os países ocidentais, ele defendeu os limites territoriais deste Brasil, que foi lá desde onde Pedro Teixeira, lá no Oiapoque, não é? Plantou o forte, até lá embaixo no Chuí. Esta coisa extraordinária, que esse país, que seria apenas um limite ali do Tratado de Tordesilhas, em 1494, ele acabou se tomando conta de quase todo o continente da América do Sul. Então, é isso que vai realmente determinar um sentimento nosso de uma grandeza interna, desmesurada, de alguma coisa assim, não é? De todo esse mato que vai para lá, de toda essa água... Uma espécie de conquista do Oeste. Que está aqui, hein? Uma espécie de conquista do Oeste. Exatamente. Isso os nossos antepassados fizeram e o nosso Barão do Rio Branco, com muito talento, estudo e persistência, ele fixou juridicamente todas as nossas fronteiras e nós temos hoje mais de 10 vizinhos e ninguém se até hoje pôs em dúvida os nossos limites. Então, isso é o Brasil que nós ocupamos. Este Brasil, ele teve muitos problemas e está vivendo uma crise política e financeira rigorosa nos dias de hoje. Mas é preciso notar que realmente este Brasil só começa a existir em 1808, quando a família real se transmigra, quando a família real, tangida pelas hostes do exército francês do general Junot, então foge, vem e se interna aqui no Brasil. E aqui, então, se transformando logo depois no próprio reino de Portugal e Algarve, adquire uma outra feição e então permite-se, porque até então o Brasil era apenas uma feitoria, era uma feitoria de norte a sul desse vasto litoral. O Brasil era uma feitoria e os franceses, os piratas, de toda a parte do mundo vinham aqui e aí a cata de metais, de pedras preciosas e de madeiras. Então... Doutor Everardo, agora sim, eu queria interromper o senhor um pouquinho. Para depois. É que nós temos uma questão de tempo. Sim, claro. E dizer que esse primeiro segmento, esse primeiro bloco, a gente já conseguiu terminar. E agora, passando para o segundo bloco, eu vou entrar um pouco mais na sua trajetória profissional. Sim. E aí eu gostaria de saber do senhor o seguinte, enquanto o senhor foi promotor, especialmente do júri, o senhor tem algum caso, algum processo que o senhor atuou, que até hoje o senhor tem esse processo na memória, um caso marcante, um crime marcante que o senhor tenha na memória, que o senhor gostaria de relatar? Ou antes, quando
eu me defronto com alunos da Faculdade de Direito, quando tenho contato com, e eu tenho, aqui mesmo nesta sala, eu tenho um filho e vários netos, todos advogados, de modo que todos tiveram essa experiência da advocacia muito cedo, né? Muito cedo o contato com os problemas do direito em casa, né? Os autos, os volumes, as coisas, a máquina que era antigamente, aquela máquina que eu ficava batendo até de madrugada, né? E então tudo isso, eles tiveram esse contato e hoje tenho 2 filhos, um é embaixador, infelizmente ele não pode estar aqui, e tenho o outro filho que está aqui, que também é advogado. E tenho os meus netos aqui, todos advogados também, estão também presentes aqui, não todos, mas estão alguns aqui presentes. Então todos eles tiveram essa experiência. O que eu quero dizer é que o promotor de júri, dessa pergunta o que me fazem muitos dos jovens estudantes, o que é preciso para ser um bom promotor? É só aqueles que têm dom da palavra que podem ser promotores do júri? E eu digo, não, todos vocês podem ser promotores do júri, porque a condição básica é você estudar, ter conhecimento do direito público, principalmente, do direito penal, do direito do processo penal, e ter, sobretudo, um conhecimento profundo do processo que você vai participar. E o conhecimento, o domínio também da língua que você fala. A língua é um instrumento precioso, então passe a gostar da língua, leia bons livros, fale com pessoas que tenham recursos verbais e que possam inspirar você. Então isso é fundamental. Mas, acima de tudo isso, para ser um promotor do júri, você precisa ter atitude. Isso é que é fundamental. A atitude não é só a pose, é a postura e a compostura na tribuna. Saber que você está ali representando uma instituição cuja finalidade é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais e sociais indisponíveis. É o que diz a Constituição. Eu sei que é assim porque eu vi quando muitos dos meus colegas um dia me pediram, quando eu era ainda presidente daqui, rapazes de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, e me pediram então que fosse com eles à Avenida Atlântica, um apartamento do Tancredo Neves, porque eu conhecia o Tancredo Neves. Então levei esses colegas que tinham então já preparados uma cartilha do que devia ser o que está hoje na Constituição Federal. Isso começou então ali, quando confiamos ao deputado Tancredo Neves e pedimos o seu patrocínio. Ele aceitou. Eu me lembro que já todos os colegas, jovens colegas, quiseram fazer discurso. Eu estava sentado num sofazinho, o Tancredo de um lado, eu do outro, e eu vi que o Tancredo, de repente, deu uma olhada no relógio. Então eu imediatamente interrompi os colegas. Olha, meus colegas, nós já estamos aqui há mais de 2 horas. Já demos o nosso recado. Tem uma coisa já escrita que já passamos para o nosso querido deputado. Então vamos terminar, vamos despedir dele, que ele tem agora. E ele, Bernardo, não diga aí, não faça isso comigo, não é isso. Eu estou dizendo porque eu vou ter outros compromissos, mas não é agora. E tal, mas aí fomos embora e o Tancredo depois me disse, poxa, você me salvou, porque eu já estava situação difícil. Então, foi assim que essa coisa aconteceu. Mas, com postura, atitude. Atitude é isso, é você sentir que está representando essa instituição, não é? Que tem o papel hoje
fundamental no país. Né? Nós temos hoje pessoas que fizeram um concurso e que este concurso mágico e fundamental para nosso país começou quando não tínhamos exército na guerra do Paraguai de 64 a 70. Não tínhamos exército. Os exércitos era a Guarda Nacional, eram voluntários da pátria, eram os escravos, era isso aqui, para combatermos as hostes do Solano Lopes. E então o que se fez? Depois que terminou a guerra, cogitou-se então de fazer como na França e nos Estados Unidos uma academia militar para a qual todos aqui as pessoas, os jovens interessados, se habilitariam e então física e intelectualmente fariam provas de conhecimentos e também de esforço físico, de capacidade física, e uma vez lá, então, eles seriam os futuros oficiais do Exército Brasileiro. Isso aconteceu. A partir daí, quando esses jovens concursados se tornam tenentes nos quartéis, eles têm a visão da injustiça do país, né? Da má distribuição da renda, da desigualdade existente, de tantas coisas que eles viram e testemunharam, eles levantaram-se num movimento que passou a ser chamado de tenentismo. E foi desde aquela época, da década de 20 até os dias de hoje, porque muitos daqueles tenentes, até recentemente, estavam aí, como, por exemplo, o general Castelo Branco, não é? Mas Eduardo Gomes, Siqueira Campos o Juarez Távora, e uma infinidade deles que depois se tornaram heróis, que nós todos veneramos, esses homens foram os tenentes. Eles, e não estou falando, para não criar confusão, no Carlos Prestes, que estava no Sul, que integrou, saiu com aquela coluna. Aquela coluna, então, tinha esses homens notáveis e foi também aliciando civis. O secretário da coluna Prestes era o Lourenço Moreira Lima, que escreveu, então, um livro sobre toda essa marcha, todas essas coisas da coluna Prestes, todas as lutas e tal. E esse antepassado meu foi, então, também o secretário da coluna Prestes e veio por lá. Doutor Everardo, o senhor está me fazendo lembrar, há poucos dias eu li uma matéria num jornal que fala, com outras palavras, o que o senhor está dizendo. E isso se referindo à realidade atual brasileira. Quer dizer, na medida em que você tem algumas gerações, como o senhor, que ingressou no serviço público, não é? Num concurso público de provas e títulos, né? Em que a meritocracia passou a ser a regra e o esforço individual, a moralidade, a ética são condições indispensáveis para que aquele papel público seja desempenhado e não o QI de quem indicou, não é? Isso começa a mudar a cara do Brasil. E esse movimento se consolidou, o senhor é da década de 50, o seu concurso, ou seja, já tem 70 anos, né? E é graças a essa mudança de postura, não é? Que o Brasil está conseguindo avançar em muitas áreas, exatamente na área da ética, na moral. Eu concordo. O senhor está falando, com outras palavras, o que eu li há dias atrás no jornal. Exatamente isso. Não, agora, eu tenho que mudar de segmento. Eu faço essa pregação já há muito tempo. Eu tenho, através das minhas... Aqui tem a nossa colega Marija, que já acenou assim, e que é leitora das coisas que eu escrevo já há muito tempo, e distribuo para os meus amigos, chamado Carta aos Amigos. Então, em todos esses assuntos, eu já ventilei naquelas oportunidades. Agora nós temos que mudar de segmento, doutor. Eu tenho que mudar de segmento. Se eu me desculpe, nós temos problema de tempo. Dentro dessa área ainda, eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Nova York, em 1970, 1980, era uma cidade sitiada, era uma cidade em guerra, era uma cidade que tinha um índice de violência parecido com o índice de violência que o Rio de Janeiro apresenta hoje em dia, né? E eu, por uma necessidade de vida, estive lá naquela ocasião e fiquei horrorizado de ver a cidade de Nova York do jeito que ela estava. Muito bem. E como é que essa situação conseguiu ser revertida?
E é isso que eu gostaria de perguntar ao senhor. O senhor é favorável à política que eles instituíram na época da chamada política das janelas quebradas, broken windows, que é aquela, sintetizando uma coisa longa, que foi objeto de estudos sociológicos, enfim, é uma política de acordo com a qual a tolerância zero, toda e qualquer infração, da menor, jogar um papel no chão, até o crime mais bárbaro, todas as vezes que houver infração da lei, ela tem que ser punida. E por que broken windows? Porque se você chega numa vizinhança e as janelas de um prédio estão quebradas, isso dá uma sensação a quem olha aquela situação como se fosse um vale-tudo. Ou seja, não existe a ordem, não existe a legalidade. E foi com base nisso que a violência e a criminalidade em Nova York baixaram dramaticamente. O que o senhor acha dessa política? Não, eu acho que a política está correta. Todos os governantes deviam ter essa preocupação. Mas eu não diria que isso precisa ser pregado assim, com ostentação, dizer tolerância zero, que pode espantar a clientela. Não é? Então, não precisa você fazer propaganda, mas assim cumprir a lei e fazer cumpri-la. Eu acredito que todos nós somos influenciados em nossas decisões, em nossas escolhas, por princípios que nos foram ministrados na nossa casa, no lar, pelos nossos pais, ou na escola, pelos nossos professores, ou na igreja, pelos nossos pastores. De qualquer maneira, esses princípios, de alguma forma, eles se incorporaram ao nosso psiquismo e nós somos influenciados por eles inconscientemente. Fazemos coisas que, sem saber, mas fizemos aquela opção em razão exatamente desses fatores éticos que nos foram transmitidos quando nós éramos pequenos, pelos nossos pais, quando crescemos ali em contato com amigos, com professores, com religiosos ou não. Então, essas pessoas todas que nos influenciaram e marcaram em nós esses ideais. E, então, quando somos defrontados com propostas, com opções que são ilegais, como a corrupção, como isso ou aquilo, quer dizer, nós que tivemos a formação, estamos preparados, não estamos vulneráveis, estamos preparados a dizer que não, a negarmos a participação nossa naquilo que é malsão, naquilo que está errado, que não está direito. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. É você ter a influência do fator ético na sua formação moral. Quer dizer, que você aprendeu em casa com os pais, aprendeu na escola, aprendeu coisa. E isso que no Brasil veio se fazendo desde um tempo em que na colônia e no reinado que se segue a essa colônia, no império depois, há uma acomodação, há aquela coisa aquele mundo de pessoas que eram os nossos escravos e que não tinham direito a nada, eram coisas, não tinham alma, não é? Então, aquilo tudo criou aquilo que o Max Weber chamou de patrimonialismo, e que havia uma confusão entre o público e o privado, não é? E isso tudo é que leva a essa situação de hoje, em que não há esses homens que estão aí, eles não receberam a influência de fatores éticos. Então, eles se comportam apenas orientados pela ganância, pela vontade de poder, pela ambição. Não é? Então, eles não têm meias medidas, eles estão ali se apropriando das coisas públicas em seu favor, em detrimento da sociedade. A sociedade, a nação, é aquilo que nos faz feliz, porque nos reúne, como estamos reunidos aqui. Agora, o governo,
também pode nos levar, porque ele está nos forçando a cumprir a lei que foi feita por nós. Mas muitas vezes, esses homens que têm essa finalidade de nos fazer cumprir a lei, eles não seguem a lei, não obedecem à lei e se valem dessa posição para proveito próprio, para se locupletarem, né, das vantagens que o cargo lhes dá. Mas essa certeza, então, porque a tônica dessa política do Broken Windows, né, é a certeza de que toda e qualquer infração, da menor que seja, jogar um papel no chão, enfim, em via pública, até o crime mais grave, sempre haverá certeza da punição. O senhor não acha que isso é um freio inibitório? Exatamente isso que eu queria dizer. Esses homens maus, esses homens que só vão deixar de fazer essas coisas más que eles fazem por temor à punição, ao castigo. Só há uma forma de inibir o homem engravatado que está lá no Congresso Nacional, lidando com aquilo, mas pensando sempre na vantagem própria. E eles não vão se converter com a pregação religiosa, nem com a imposição moral. Eles só vão deixar de praticar o mal por temor. Não temem a Deus, não temem a polícia, porque tem autoridade, então, mas vão temer ao Ministério Público, vão temer ao Janot, né? Vão temer aqueles que vão cumprir o seu dever. Então, isso é a posição que o Ministério Público, e o que eu queria dizer, os concursados, porque foi a partir dos concursados tenentes que eles queriam, os concursados tenentes? Eles queriam que se fizesse que se acabasse com o voto aberto, se instituísse o voto secreto, para que os empregados da fazenda não ficassem, né, ali a descoberto dos seus senhores de engenho, e que também se modificasse o sistema educacional no país. Esses eram os principais objetivos dos tenentes, que varreram o país de cima a baixo. Depois deles, o quê? Até a Constituição, veio a Constituição de 46. E a Constituição de 46, então, estabeleceu que, para ingresso no Ministério Público ou na magistratura, era necessário fazer concurso de títulos e provas, de títulos. Porque até então todos os cargos eram... livre nomeação. De livre nomeação, eram cargos efetivos, mas de provimento efetivo, mas eram cargos de livre nomeação dos governantes. Então, isso acabou, porque a Constituição de 46, que se seguiu a queda do Getúlio Vargas, esta Constituição de 46 nos trouxe isso. E estes concursos foram realizados pela primeira vez aqui no Distrito Federal, que era a capital da República, né? Aqui no Distrito Federal, para o Ministério Público e para a Justiça. Foi então aí que eu me habilitei, que eu quis ser membro do Ministério Público, porque eu já tinha uma ideia, não é, pelos amigos que possuía, o Alci Amorim da Cruz, o Aldino Luiz Pinot, pessoas já falecidas há muitos e muitos anos, mas eram meus amigos de juventude e que eram advogados e me levaram também a participar de júris simulados e de defesas impossíveis na praça pública. Éramos os 3 vendedores de títulos de capitalização no interior do estado do Rio, nas fazendas, né? E éramos aproveitados, então, para fazermos também ali o papel de intelectuais, de dizer, naqueles saraus das fazendas, nós dizíamos os nossos versos contávamos histórias, como eu estou contando aqui.
Então, essa coisa toda me moveu, né, em busca da palavra, e da palavra que me era oferecida agora através do concurso que eu faço. Então, esses homens, como depois vai acontecer com os auditores do Tribunal de Contas da União, como vai acontecer com a Polícia Federal, então, esses concursados, eles é que estão transformando o Brasil. O Brasil está mal financeiramente, politicamente, mas não houve alteração da democracia. As pessoas estão funcionando. É preciso notar isso, as pessoas estão funcionando. Isso que você falou é muito importante. E há uma coisa importante crise, que é a as coisas estão punição. funcionando. Homens poderosos estão na cadeia. Isso tudo se deve ao Ministério Público. Então, aos concursados, desde aqueles tenentes da década de 20 até hoje, os concursados. Por quê? Porque esses concursados têm fatores morais, éticos em sua formação, porque eles fizeram um esforço de estudar e batalhar e fazer o concurso. Então, por isso, eles incorporaram esses valores no seu caráter. O valor do esforço pessoal. O que eu tenho, este cargo, eu devo a mim mesmo que fiz o concurso. Este povo, esta gente, esses concursados, é que são hoje os responsáveis por essa coisa que não é muito visível, mas está acontecendo no Brasil de hoje. Nós temos que ajudar aí a pátria, né? Então, por essa forma. Então, ajudando. Nós estamos dentro, como somos guerreiros dela, somos do Ministério Público, né? Então, é isso aí que eu queria dizer. Doutor Everardo, agora eu vou passar para o quarto e último bloco, sim, que é aquele bloco em que cabe para perguntas do público, tá? E eu queria saber quem é que vai ser o voluntário da primeira pergunta. Pois não, doutor Duvalber. O microfone para ele. Querido Everardo, eu queria perguntar a você, quando houve a fusão Guanabara-Rio de Janeiro, houve também a fusão das nossas instituições, Guanabara e Rio de Janeiro, e depois da associação. Nessa época eu tinha acabado de entrar no Ministério Público, eu fui do último concurso da Guanabara, e estava fazendo provas orais quando anunciaram a fusão, então houve até aquela dúvida, vai tomar posse, não vai tomar posse, mas enfim, ingressei, e muito verde ainda na instituição, naturalmente, pouco conhecimento das demarches aí da fusão da nossa associação. Eu queria que você me relembrasse um pouco, porque havia uma certa, não sei se podemos dizer rivalidade, mas havia algumas diferenças fundamentais, inclusive de vencimentos. O pessoal da Guanabara era mais bem aquinhoado com o vencimento, o pessoal depois, inclusive, houve ações, né, judiciais para obter aquela equalização de vencimentos e tal. Então eu queria que você dissesse os grandes nomes dessa fusão das instituições, da instituição do Ministério Público e da nossa associação. Pois não. É interessante isso. É uma bela pergunta. Porque quando houve a ideia da fusão, parece que foi inspirada pelo general Golbery, do Couto e Silva, e o Geisel aceitou os argumentos do Golbery e fez então a fusão, porque o Estado do Rio de Janeiro, perdida a condição de Distrito Federal, ele transformou-se na Guanabara, mas então continuou como um enclave aqui no território do Estado do Rio. E então era inevitável pensar numa fusão. A fusão e o Estado muitos daqui do Estado da Guanabara, que saíam do Estado do Rio, eles não queriam se misturar com o pessoal do Estado do Rio, não é? E outros, entretanto, viam a coisa de maneira diferente. Eu digo, entre esses outros, estava eu, porque eu havia saído
eu estava aqui, quando casei, com 21 anos, eu estava aqui no Rio de Janeiro. Mas eu era uma pessoa aberta, porque de muitos estados, né? De muita tradição brasileira. E então eu fui, por obra do destino, o presidente da fusão, porque eu era o presidente aqui da nossa associação e era amigo das pessoas de lá. Todos os rapazes de lá tinham em mim um amigo, eu conhecia todos eles e tal. E isso foi, então, muito oportuno, porque eu pude, num jantar, se não me engano, foi no Yacht Club, reunir todo mundo, e depois aqui também fizemos uma reunião aqui, não me lembro onde, em que se deliberou, então, numa ata que foi o nosso presidente Luciano referiu aqui no início desse trabalho, exatamente aí, neste momento em que se fundam, eles lá que tinham uma associação, fecham a associação de lá, e nós aqui, então, incorporamos, aceitamos tal. O que se discutia era a questão da diferença salarial. Eu me pus imediatamente, não só presidir a reunião, como também lutei em favor da igualdade de remuneração. Então, isso se deu e todos ficaram felizes e aqueles preconceitos, aquelas coisas foram esmaecendo no correr do tempo. Hoje somos um Ministério Público forte, não é, bem dirigido. Quisera que tivéssemos um presidente da República, governador do Estado, como o Luciano e o Eduardo Gussen. Seria realmente bom que daqui para o futuro cogitássemos também de coisas, de pessoas que tivessem essa estrutura moral, essa bagagem de ideais, e pudessem também levar o nosso Estado e o nosso país adiante. Eu não sei se respondi ao Duval. Né? Então tá aí. Mais perguntas, gente. Diga, faz favor. Microfone para o doutor Pinheiro, nosso ex-procurador-geral. E do júri. Caríssimo Eduardo Gussen, Procurador-Geral de Justiça, quero dizer a minha satisfação de ver que o Centro de Memória do Ministério Público, Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior, está em ótimas mãos. Parabéns. Muito obrigado. Everardo, você é uma admiração de todos nós, particularmente temos afinidade com a instituição Tribunal do Júri, você sempre foi nossa referência, mas a pergunta será sobre as mulheres. Sim. Porque nos últimos 20 concursos, e Marija aqui pode confirmar isso, mais da metade dos aprovados são mulheres, ou foram mulheres. No entanto, você ingressou em 1951 num concurso sobre a presidência do então Procurador-Geral Teodoro Arthur, e lá já havia uma mulher, Amélia Duarte, a primeira mulher a ingressar no Ministério Público. No seu concurso, numa época machista, numa instituição que devia também ser igual à sociedade, 3 mulheres foram aprovadas. Miriam Steinbrück, Regina Maria Parissot e Marisa Vilela Pericot, se não estou enganado. Exatamente. Como foram essas mulheres naquele momento para a nossa instituição? Muito boa pergunta. É uma oportunidade essa. O meu querido amigo, o desembargador José Muniz Pinheiro, é um desses também talentos que eu quero colocar ao lado do Luciano e do Eduardo Gussen para futuros dirigentes desta nação. Não é? Que realmente é uma pergunta. Foi um belo dirigente, ele foi sempre um incentivador do júri. Eu estou muito preocupado e do hoje Centro de Memória que também. destruam o meu antigo Tribunal do Júri, porque pode se transformar numa faculdade e pode ser destruído aquilo que é hoje um museu e onde vivi ali grandes momentos da minha vida. Então estou com muito medo disso e ia pedir a ele que assumisse com a sua categoria e autoridade de desembargador, inclusive a defesa daquele pedaço do nosso território no edifício em questão. Que continue lá a faculdade, mas que preservem
a instalação do júri. Mas o que eu quero dizer, que fazer justiça aqui, com a pergunta dele, é fazer justiça às mulheres, porque isso vem do tempo, né, em que o homem saía à caça e voltava com alimento, e isso lhe deu autoridade para ser o chefe da família. Mas depois, com o passar dos anos, as mulheres passam também a trabalhar, a participar da economia, e então a ser igual em todos os direitos que elas almejarem. E essas meninas que foram minhas colegas agora, foram admiráveis, deviam ter quadros delas aqui na coisa, porque tanto a Miriam quanto a nossa... A Regina e a Marisa. Maria Apareceu, como a Marisa Clotilde Vilela, né? Isso. Perigô, né? Isso. Que ela tinha também o nome de Perigô, tá? Mas eram grandes pessoas, estudiosas, talentosas, aplicadas, e deram exemplos e sugeriram o batalhão de mulheres que vem por aí, né, porque elas hoje têm mais organização, estão estudando mais e estão se classificando, estão ficando cada vez mais em posições de destaque nos concursos. Né? Então, viva as mulheres. Né? É isso aí. Então, é isso aí. Mas, olha, foi bom. Meu caro amigo Luiz. Mais perguntas, gente. Tem tempo ainda. Temos ainda 5 minutinhos. Tanto aluno da Amperj, da Temperj, não tem nenhuma curiosidade. Olha a vergonha, deixa a vergonha de lado. Lá atrás. Vou pedir que diga seu nome, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Marcos. Eu gostaria de saber do doutor Everardo o que ele acha da atual legislação penal brasileira. Como é? O que o senhor acha da atual legislação penal brasileira? Eu estou na inatividade há mais de 20 anos, de modo que é possível que durante esse tempo transformações ocorreram e que me escaparam, de modo que eu não seria um pouco de leviandade opinar quanto à legislação que foi transformada sem que eu tivesse um maior contato com a realidade, né? E depois de 20 e tantos anos afastado das lides forenses, eu realmente não me... Mas enquanto eu estive no Ministério Público, eu saudei a Constituição de 1988, como disse, porque eu já conhecia aquelas coisas que iam para lá, já sabia quase todas elas de cor, e depois elas foram consagradas na Constituição. E o júri me proporcionou também muita emoção, muito cabelo branco, mas também momentos de muita gratificação, como se diz, né? E eu no júri conheci, por exemplo, o Guimarães Rosa, que foi meu jurado no 2º Tribunal do Júri. Ah, ele foi seu jurado? Foi meu jurado no 2º Tribunal do Júri de Guimarães Rosa. Então ele dizia, ele não era famoso ainda, como veio depois, e naquela época o trabalho primeiro dele, o Sagarana, tinha sido rejeitado não, mas mal classificado na Academia Brasileira de Letras. Ele ficou em 3º lugar e os prêmios, então, couberam aos 2 anteriores e ele não teve prêmio nenhum. Então, eram cegos os jovens da academia naquela época, né? Que não viram aquilo que era óbvio que ia acontecer depois, que era o Grande Sertão Veredas, né? Então, o nosso... E ele depois foi para a academia e já estava bastante doente, logo depois faleceu. Mas foi um grande diplomata, um homem maravilhoso, um amigo realmente extraordinário. E uma das grandes figuras da literatura brasileira.
Mas então o júri é isso. E eu espero que o júri continue sendo sempre assim, que ninguém mexa no júri, que ele vá em frente porque ele está bem estruturado. E que os nossos promotores possam ser como o nosso desembargador Moinhos, quer dizer, amantes da instituição, que lutem por ela, que mantenham a sua integridade. É isso aí. Tem mais uma pergunta? A gente tem mais tempo para mais uma pergunta. Vamos lá. Bom dia, doutor. Sérgio Tavares, aluno da Ampeg. Considerando que a independência funcional do Ministério Público é uma ferramenta essencial ao bom funcionamento da instituição, e considerando que o senhor pessoalmente vivenciou a história do Brasil diante de momentos críticos e de momentos melhores, eu gostaria que o senhor falasse do momento atual em relação à independência funcional. E apesar de estamos vivendo um momento, eu pessoalmente penso, muito ameaçador a isso com relação à instituição. Eu gostaria que o senhor falasse desse atributo tão importante que é a independência funcional numa evolução histórica. Pois não. A independência funcional do Ministério Público, na realidade, ela só existe mesmo em razão do concurso, porque não havia independência funcional antes do concurso, porque aquele que foi posto no cargo por indicação, o pistolão, ele ficava sempre subserviente a quem o indicou. Não é? Ele não tinha segurança, não tinha autoridade, não fez um esforço próprio para granjear aquele cargo, e então ele não tinha independência funcional. Hoje, que o promotor é concursado, entrou pelo esforço próprio, está lá, ocupou o seu cargo, a independência funcional ela é um dado essencial. Não pode haver o promotor público coartado, não é? Subserviente e dependente de qualquer outra coisa, senão aquela do Ministério Público. Eu acho que a independência funcional dela não se pode abusar, porque nada se pode ir além daquilo que realmente estabelece a lei. Mas a independência funcional permite ao promotor a ser aquilo que ele é, porque, como dizia o nosso Fernando Pessoa, se você quer ser grande, ser inteiro, não é? E ponha tudo que és no mínimo que fazes. Tudo tem que ser assim para o promotor. Ele está naquela posição e tem que ser aquilo que ele é. Por tudo que ele é, ser inteiro, completo, total na sua atividade. Entendeu? É isso aí. Oi? Tem mais uma? Gente, rapidinho, porque o tempo já extrapolou. Eu gostaria de saber, em razão do acesso à informação, para fins de preparação para concurso público na sua época, doutor Everardo, considerando que atualmente o acesso à informação ele é um facilitador em relação à sua época. Gostaria de saber como se dava. Eu não ouvi bem porque eu estou... Para fins de preparação para concurso público. Não, o acesso à informação é um direito que a Constituição assegura e que deve ser sempre preservado e deve sempre ser cada vez mais aperfeiçoado. Não se pode, numa democracia, o acesso à informação é fundamental. O acesso à informação é fundamental. Só que quando o senhor estudou, o acesso à informação era pelo jornal ou pelo livro. Sim. E agora eles têm a internet, eles têm as redes sociais. Isso nós vivemos, aliás, hoje um momento da pós-informação, da pós-verdade, não é? Então, isso é um momento difícil para a informação. Nunca se sabe exatamente se aquela informação é correta, se nós estamos realmente sendo alimentados por pessoas, e às vezes acontece que
não é exatamente a vontade que distorce, é o fato da própria movimentação da notícia, ou do fato, que acaba deturpando. Você não sabe, os meios, as redes sociais, a transmissão de uma coisa por outra, vai levar a essas coisas que realmente nós temos que estar preparados para enfrentá-las. Porque hoje você fabrica notícias, hoje você planta notícias, então você tem que ter cuidado. Hoje você precisa de escolher fontes fidedignas, você tem que realmente estar atento à informação e não aderir inteiramente à primeira notícia, porque põe um pé atrás, veja bem o que existe e porque realmente aquilo pode não ser a verdade dos fatos. Tá? Então, isso é que há com relação à informação. Oi, pai. Mas é o meu filho. Por isso que eu não pude recusar a pergunta. Eu gostaria de perguntar. A minha pergunta não é bem uma pergunta, mas eu gostaria que o senhor respondesse uma pergunta anterior, porque o senhor falou sobre muita coisa, mas não contou alguns casos do júri, que são casos muito interessantes. Pois não. Aquele caso do Cateisson, o caso do Nilton Pereira da Silva, essa coisa que é... O que acontece é que eu não poderia, eu não consigo eleger um, mas este que ele frisou certamente é um deles. É um caso que foi muito antológico, foi um caso muito bom, porque desse caso, o caso Cateisson, que mobilizou a cidade do Rio de Janeiro na ocasião, eu estou falando de 1954, foi o júri que ele está falando, olha que tem tempo isso, não tem? Tem. Tem quantos anos isso? Tem alguns anos isso. 60 e tantos? 63 anos. Hein? 63 anos. 63 anos. Então, o que acontece é isso, é que este júri, ele mobilizou a cidade porque o homem, a vítima, era um homem que tinha uma popularidade muito grande. Era um cidadão francês que se chamava André Jules Cateisson. E ele era o dono da Predial Corcovado, que era a empresa que construiu os grandes espigões da praia de Copacabana. E Copacabana, naquela época, ela estava sendo... Porque Copacabana, no passado... Era um areal. Porque havia pântanos, havia braços de ar, não se conseguia chegar lá. Tudo aquilo só havia o túnel velho. Então, o túnel, onde havia um posto de gasolina ali, foi onde se deu o crime do André Júlio Cateisson, que então, era um grande empresário, e um outro jovem, o Silvio Coelho, que também era um grande vendedor, mas não tinha a mesma... Ele era meio desregrado e tal, e violento e agressivo, mas era um grande vendedor. E conseguiu, então, entrar na Predial Corcovado como vendedor, e daí passou a diretor de vendas, porque vendia muito. Mas como ele começou a dar bailes, chamavam bailes do Pissirico, eram bailes pré-carnavalescos na Copacabana daquela época, e eu, nesta ocasião, quando fiz a análise da tribuna, eu chamei Copacabana de Copa Sodoma, a cidade do vício e do pecado. Entendeu? Aquilo tudo, né? E chamei o Silvio Coelho, que matou covardemente o Cateisson, de troglodita do asfalto. Tudo aquilo veio em letras garrafais na imprensa de então, porque mobilizou a cidade, sabia. E os maiores advogados, grandes oradores da época, como eram o Romero Neto, o Evandro Lins, e o Taranjan e o Humberto Teles, grandes oradores, magníficos oradores, e estudiosos também. E eles, tanto assim que o Romero Neto, mais tarde, já buscando a inatividade, foi ser
pelo quinto, foi ser ministro do Superior Tribunal Militar. E o Evandro, ele foi levado a ser o chefe da Casa Civil da Presidência da República, depois ministro das Relações Exteriores e depois membro do Supremo Tribunal Federal. E então é aí que a Revolução o colhe, e ele então é caçado juntamente com Hermes Lima e Vitor Nunes Leal. Então, quer dizer, 3 grandes luminares, a Revolução não soube escolher as suas cassações e tiram do Supremo esses 3 grandes valores. Que eu conheci todos eles muito bem, militei com eles, eram todos 3 meus amigos. O Hermes Lima, o Vitor Nunes Leal e o Evandro Lins. Mas o Evandro Lins eu enfrentei muitas vezes e muitas vezes estive do meu lado. Eu tive com ele um caso muito interessante, mas que envolvia uma análise psicológica muito bonita, muito interessante, mas que não cabe aqui e fica para uma outra ocasião. Ok, gente, olha, muito obrigado, tá? Eu gostei muito da participação, né, do público. Eu quero agradecer ao doutor Everardo, a sua disposição, o seu interesse, a sua vibração, né? Como se o senhor estivesse ainda no júri, né? E quero agradecer a todos e esse projeto, se Deus quiser, vai ter prosseguimento. Nós vamos entrevistar outras personalidades do Ministério Público do Rio de Janeiro. Muito obrigado.